sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nutricando. Meu nome é Paloma Lima e essa é a nossa segunda temporada. E nessa segunda temporada nós tivemos algumas adaptações. E nessas adaptações eu tive que atender um desejo do meu coração. Sempre conversei com pessoas próximas que eu tinha vontade de agregar de alguma forma a vida das pessoas. E foi nesse intuito que eu criei meu podcast. Então, a primeira temporada foi um sucesso. Chamei pessoas, nutricionistas do Brasil inteiro, que pudessem falar um pouco da sua história de superação, da sua história sobre nutrição. Porém, agora, entretanto, eu tive vontade de ir um pouco mais além. Agora não serão apenas nutricionistas. Vamos chamar pessoas do Brasil inteiro para falar um pouco da sua história de superação. E por falar em superação, gente, eu convidei uma pessoa super especial, que o nome dela devia ser o nome e o sobrenome devia ser superação. Ela é uma pessoa super, super querida, super simpática. Quem vê ela sempre com um sorriso no rosto, não imagina tudo que ela já passou. E antes mesmo de eu conhecê-la, eu já chamava ela de tia. E ela nem me conhecia. E ela é conhecida como tia por todas as Laretes. Ela é tia Kelly! Oi! Ai, que delícia estar aqui. Uma honra ser convidada para o primeiro episódio dessa nova fase, né? E estou muito feliz pelo convite, é sempre muito bom poder compartilhar. Eu agradeço muito por a senhora ter aceitado meu convite. E antes da gente começar, deixa eu mostrar meus presentes. Gente, olha isso aqui. Não fiquem com inveja, tá? É só a tia Kelly que tem. Muito lindo. Não, e a caneca, gente, olha aqui. É um frufru, né? Com a tia Kelly. Eu amei tudo. Obrigada. Não, imagina. Tem tudo a ver comigo, né? Tem. Eu entrei na papelaria e falei assim, eu quero a caneta mais linda da papelaria pra tia Kelly. Obrigada, meu amor. Obrigada, carinho. É uma delícia. Eu tô me sentindo muito acolhida. Obrigada, muito amada. A gente já te ama. Todos os Laretes te amam. Linda. E eu posso mostrar meu presente também? Pode mostrar. Ai, tia Kelly. Eu falei pra ela que eu vou passar o Natal. Vou passar o Natal com a minha joia poderosa. Eu vou fazer parte de um momento tão importante em família, né? Gostoso. De alguma forma eu vou estar lá. Graça. Eu já queria tirar tudo que eu tô usando e colocar. Obrigada, viu? Deus abençoe muito. Amém. Então vamos comentar agora, conversar um pouco sobre sua história de superação. E eu queria começar lá do começo, tia Kelly. Vamos lá. A tia Kelly vai falar um pouquinho pra gente sobre violência doméstica, que é um assunto que é muito importante, porque tem muita mulherada aí que se sente envergonhada de contar o que tá passando. E no Brasil afora tem muita gente que passa por isso, a gente nem imagina. Então a gente vai abordar um pouquinho desse assunto e vamos começar lá do começo. Como a senhora conheceu seu ex-marido? Além da vergonha, elas sentem muito medo também, né? Mas, assim, tudo começou... eu era muito jovem e a gente se conheceu. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, que a gente começou em cima de uma mentira, porque eu mentia para minha mãe para poder me encontrar com ele. Então, não façam isso, jovens, porque a mãe de vocês é a mulher, a pessoa que mais te ama, então seja verdadeira com sua mãe, para não enfrentar situações difíceis na vida, né? Mas, enfim, a gente tinha namorado, eu engravidei. Aí, logo que eu engravidei, foi uma decepção muito grande. Ele tinha sido meu primeiro namorado e ele tinha me traído, a gente acabou se separando. Quando meu filho tinha 12 anos, a gente tentou voltar. E, na verdade, tem toda uma parte espiritual no meio disso, porque foi uma fase que eu estava buscando a igreja. E eu costumo falar muito a importância da gente realmente entender a Bíblia e conhecer a Bíblia. Sim. E eu entrei na igreja e teve uma campanha do impossível. Como ele tinha sido meu primeiro namorado, eu queria ter uma oportunidade de retomar esse relacionamento, afinal ele era o pai do meu filho. E essa campanha do impossível, eu pedi isso na época, inclusive ele estava com a mulher dele, eu também estava num relacionamento, e a gente na ignorância e na imaturidade mesmo espiritual, eu estava pedindo, na verdade, para que Deus separasse duas famílias, né? E
eis que isso aconteceu. Ele se separou, eu também me separei, e eu entendi que era a resposta de oração dessa campanha que eu tinha feito. E a Bíblia, ela nos ensina que não é maravilha, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para vir e nos confundir mesmo. Sim. E assim foi, ele veio, e eu achando que era algo de Deus, né, que eu ia realizar o meu sonho. E realmente era além do que a minha lembrança, do que eu me lembrava desse relacionamento. Então, eu estava vivendo um período de uma realização de um sonho mesmo, né? E como ele era o pai do meu filho, eu falei, eu vou fazer esse relacionamento dar certo, eu vou fazer acontecer. E a gente morava em cidades, ficava a 50 quilômetros uma cidade da outra. Então, teve toda aquela parte, o processo, porque eu estava trabalhando, meu filho estava também num colégio, daí ele morava em outra cidade, aquela coisa da e viagem, uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali, até que a gente decidiu morar juntos em Catanduva, que é interior de São Paulo, e a gente ia ver ainda onde ia morar. Eu sou de São José do Rio Preto, né, no interior. E aí, nesse processo todo... deixei meu trabalho, tudo, estava praticamente morando com ele. E a primeira agressão foi um dia que a gente saiu era um Aras, a gente tinha o Aras e a casa na cidade onde a gente ficava. A gente voltou, o portão tinha ficado aberto e ele, na fúria de ter visto o perigo que era ter deixado esse portão aberto, ele me virou um soco dentro do carro. E essa primeira agressão fazia muito tempo que vocês estavam juntos? Tinha uns 3 meses, mais ou menos. E até aí ele era super carinhoso. Super carinhoso. E, assim, as pessoas que viam ele fora, ele era um gentleman, assim, sabe? Tipo, com as pessoas do convívio. Mas, depois eu fui descobrindo várias coisas. Que ele era traficante de drogas, fui descobrindo que ele era cobrador de dívidas. Então, ele tinha essa coisa dele muito violento. E, ao mesmo tempo, ele sabia ser super gentil. Então, era bem difícil, assim. E quando aconteceu a primeira agressão, até esses dias eu estava conversando com uma amiga, porque é claro que você fica em choque, porque você jamais está esperando isso da pessoa que você ama, que você está convivendo, o pai do seu filho, em quem você confia, em quem você está trocando confidências, né? Porque eu falo que o melhor amigo. não tem intimidade maior do que de um casal, né? Sim. Você tá ali desarmada mesmo nesse relacionamento. E aí, ao mesmo tempo, você vê essa pessoa logo em seguida chorando, sofrendo, pedindo perdão, que ficou fora de si, para você entender que isso foi uma coisa totalmente fora do normal. E a senhora acreditou? Acreditei. Porque geralmente... não tinha, tipo, mas que isso não aconteça de novo. Sim. Aí você mostra pra pessoa que você não ficou satisfeita com isso, você não gostou. E a pessoa super arrependida e tenta suprir isso de outra forma, te convencendo que isso jamais, que isso pra ele também foi algo totalmente fora do normal, né? Uhum. E você acredita, então foi um deslize, né? Algo muito... Aconteceu, mas não vai acontecer mais. E aí, a gente continuou no relacionamento e as agressões não pararam, né? E assim, no meu caso, tinha algumas situações, porque eu já sabia o que ele fazia. Aí, para eu sair desse relacionamento, eu já conhecia algumas coisas dos esquemas, né? Então, era complicado para ele me deixar sair do relacionamento, na verdade. Ele não ia me deixar sair. E na segunda agressão, você já imaginou assim, ele não vai parar, vai acontecer de novo? Então, porque, na verdade, junto à agressão física, vem a questão psicológica. Ela é muito mais pesada do que a física. Porque hoje, se você me perguntar se o soco dói, se toda a humilhação que eu passei, não é o que ficou como resquícios foi essa parte psicológica. Porque a pessoa, eu sempre fui muito independente, porque eu tive meu filho sozinha, né? Sim. Tive que me virar tudo sozinha, sempre trabalhei demais. Eu tenho 2 carteiras de trabalho, porque eu trabalhava no banco durante o dia e numa compensação na madrugada, sempre trabalhei muito, sempre fui muito ativa.
Só que aí você entra num relacionamento que começa todos os dias pingar que você não é capaz, que você não sabe fazer nada, que você é incompetente, que você todo dia vem as gotinhas do negativo. E você começa a acreditar nisso. E tia Kelly, ele teve esse arrependimento foi só na primeira vez ou toda vez Não, que toda ele... vez toda tinha. vez Teve uma vez que a arrependimento? gente estava com a minha mãe e ele chegou a escrever uma carta, assim, uma declaração que ele nunca mais ia encostar a mão em mim, para minha mãe, assinou e tal. Então, toda vez tinha esse super arrependimento e sempre tinha um motivo. E aí, com o tempo, esse motivo, eu começo a acreditar que eu merecia mesmo. Uhum. Que a Porque culpa era você já sua. está tão psicologicamente abalada. E assim, eu fui vivendo várias situações de humilhação. Ele jogava, às vezes, bebida na minha cara na frente das pessoas, cuspia na minha Meu cara. Tipo, tinha muita coisa. Assim, teve uma vez que a agressão foi tão pesada que a gente precisou chamar um médico e eu falei que eu tinha caído de moto. Nossa. Tanto que eu estava machucada. E aí vem toda aquela humilhação, porque aí mesmo você ali destruída, vem para querer ter relação sexual e você está num momento que você não quer Fragilizada. aquilo. Então é uma agressão horrível, assim, né? E a senhora era obrigada a ter a relação ou Ah, era? Senão ia tudo era acontecer. muito, Era. tudo tinha muito medo, né? Sim. Na verdade, porque assim, ele tinha armas. Então, arma na minha cabeça, me ameaçando, eu nem sei quantas vezes Nossa. ele colocou. Então, tinha várias situações. E chegou um ponto que eu comecei a tentar fugir dele. Então, e assim, ele era um controle total. Então, eu não tinha mais. Na época, a gente tinha agendinha de telefone, né? Então, não tinha isso. Ele tirava a minha agenda de telefone. Se alguém me ligava, ele pegava o telefone da minha orelha para ver o que a Quem pessoa era? estava falando comigo. Então, eu não tinha muito como me comunicar exatamente o que estava acontecendo. Só quando eu estava com alguém mesmo, né? E eu vivi várias situações, assim, horríveis em todo esse processo. Deu, no total de relacionamento, uns 9 meses, mais ou menos. 9 meses ele foi capaz de fazer tudo isso. Tudo isso. De mexer tão Era muita psicológico. agressão, assim, em todos os sentidos, né? Uhum. E aí eu sentia muita falta do meu filho, mas por outro lado, eu não queria meu filho ali, né? Porque Ele não ficava com vocês na casa. ele vinha, às vezes, finais de semana, porque daí ele estava com a minha mãe, a gente estava vendo em que cidade que ia morar e Sim. tal, e aí meu filho estava em Rio Preto, na escola, morando com a minha mãe, e às vezes ele vinha ficar comigo fim de semana, feriado. Mas eu não fazia muita questão, porque eu tinha medo do que podia acontecer e do que meu filho podia ver ali, Sim. né? E ele chegava a fazer alguma coisa com seu filho? Não, Não. Ele era super pai com ele. não. Não, também não. 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 É. Pula. Só não batia, mas super pai. E, na verdade, eu entrei numa relação novamente para querer trazer esse conceito da família para o meu filho e poder entregar o pai dele para Sim. ele. E no fim, não era nada disso que estava acontecendo, sabe? E quando vocês estavam separados, ele era em algum momento um bom pai ou... Ah, não. Não, também Mas não. assim, tipo, quando eu levava meu filho para passar, às vezes, o fim de semana lá, o meu filho voltava triste, porque queria estar lá. E daí ele tinha 2 filhos, e meu filho queria estar convivendo com os irmãos. Sim. Então, e é filho homem, você quer dar essa figura dar. do pai pro filho, sabe? Uhum. E claro, ele foi meu primeiro namorado, e tipo, eu queria ter essa oportunidade, De né? formar uma família. Uhum. E de ter essa chance, assim, de... Vamos ver, porque eu era muito imatura na época. Eu tinha 17 anos quando a gente se relacionou. Eu engravidei com 18, né? Logo que eu Sim. fiz 18. Então, enfim. Aí, nesse relacionamento, foi acontecendo essas agressões e hoje eu falo... No meu caso, por exemplo, a minha mãe queria procurar a polícia, pedir ajuda, mas ele conhecia os policiais na cidade... E eu passava em casa de policial com ele para pegar munição para as armas dele. Meu Deus. Então eu não tinha como, por mais que a minha mãe pedisse ajuda em Rio Preto, para a polícia de Rio Preto, tinha que entrar em Catanduva, então isso podia se complicar. E o primo dele era presidente da Ordem dos Advogados, então era muito difícil. Eu vou pedir ajuda para quem? E eu tentei fugir várias vezes, da madrugada. E ele sempre te achava?
Eu saía de casa, assim, eu lembro uma vez, foi um final de ano, eu combinei com a minha mãe, a gente falava tudo meio em códigos, assim, porque eu morria de medo. E aí ela ia me pegar na madrugada, tinha um terreno vazio na frente de casa, ela ia me pegar do outro lado da rua, então eu não podia dormir, que ela ia estar lá me esperando. E aí eu esperava ele dormir para eu poder acordar, pegar, tipo, às vezes eu já cheguei a sair com a roupa de dormir, sabe? E aí eu trancava a porta, punha a chave assim por baixo, que era para ele nem me procurar por causa da chave. Por causa da chave. E por mim eu saí sem nada, tava ótimo. Eu queria sair daquela situação. E aí ele teve que uma vez que ele chegou a pular o muro da casa da minha mãe, eu tava lá. Mas você fugia para casa da sua mãe? Porque eu não, a minha mãe na época não estava numa situação financeira muito boa e eu estava totalmente dependente dele. Na verdade, eu tinha que dar talão de cheque meu assinado em branco na época, usava muito cheque e ele soltou cheques meus que eu nem sei para onde. Eu estava totalmente dependente dele. E isso é uma coisa que é um dos motivos que muitas vezes faz a mulher repensar, porque às vezes ela tem filhos e ela depende desse marido e é onde entra a minha empresa, né? Hoje eu falo, eu tenho um atacado de semijoias, que é a Linda K. E eu falo que ali é muito mais que semijoias, que o meu propósito é trazer essa opção para as mulheres, delas terem como uma renda extra, mulheres que estão deixando a vida profissional para cuidar dos filhos e precisam fazer algo, ou até mesmo pela satisfação profissional. E é para dar essa esperança para elas e um escape delas conseguirem essa independência financeira fazendo algo, né? Sim. E é lindo, assim, eu ver o que acontece ali, casinhas, sabe, na né? empresa. E até algo, assim, que já me surpreendeu foi que mulheres que estavam em depressão, através da Semijoia, começaram um negócio e ter que se arrumar, vou fazer minhas unhas, que aliás, né, tô bem Gente, neon. mas olha, ela é muito poderosa. Tô muito neon hoje. E elas falaram que isso curou a depressão delas, porque daí as semijoias, elas estão batendo um papo com as amigas, vendo coisas bonitas, estão se arrumando e acabou a tristeza. Acabou a tristeza. E vendo resultado financeiro, né, Melhor também. ainda. Então, assim, isso virou algo na minha vida que é a empresa, mas ela é muito mais que semijoias ali. Sim. Ela tem um propósito, né, maior. E aí teve o dia D de todas essas agressões e de tudo isso que aconteceu, que foi... E assim, qualquer coisa que desse errado no dia, A culpa era sua. eu pagava o preço, E né? a família dele sabia o que a senhora passava? Então, na verdade, ele era meio brigado com todo mundo da tá. família. Uhum. Por que será? Ai, que humor negro. Mas a gente vê que tem casos que o próprio pai, às vezes, da mulher que está sendo agredida, ele fica do lado do marido, né? Porque tem tem esses casos que eles manipulam todo mundo, né, em volta. E no fim, além da família não ajudar, ela ajuda a piorar a autoestima da mulher ainda, porque ela acha, aí ela realmente está acreditando que ela ela não é capaz e que ela merece isso, ela está merecendo passar por isso. Eu já tive relatos assim que, inclusive, a família sabia que ele estava ali no quarto agredindo e tudo bem, ficava... Eu tenho uma amiga também que conta uma história parecida, que a mãe dela ficava do lado do marido. É muito surreal, né? Surreal. De imaginar isso. O marido dela chegou a quebrar o maxilar dela e ela foi tentar, né, ser acolhida pela mãe. E a mãe falou assim que se ele tinha quebrado o maxilar dela é porque ele tinha algum motivo. Isso. E aí fica assim, né? Um motivo, né? O que levaria uma pessoa a quebrar o maxilar de outra pessoa? Você sabe que essa pergunta me fizeram logo que eu enfrentei tudo, que a gente vai chegar até lá no final, que a pessoa me falou, mas o que você fez para ele ter feito isso? E eu virei para a pessoa e falei, o que eu poderia ter feito para justificar uma agressão e algo desse tamanho?
Bom, aí teve o dia. A situação estava ficando insuportável para todo mundo ao redor ali, todo mundo da minha família. Eu tenho uma amiga que a gente tem amizade até hoje, minha amiga, nossa, ela é minha amiga irmã, assim. E teve uma situação que eu tentei fugir, eu entrei num hospital que estava próximo onde a gente estava, e eu entrei tipo no. É como se fosse a recepção de um pronto-socorro. E eu tava machucada porque eu quis terminar com ele, eu falei pra gente terminar, que era pra gente ficar numa boa, que a gente via que não dava mais. Esse dia ele me levou no closet, ele subia nas prateleiras do closet pra poder me bater de cima pra Meu baixo. Deus. Foi horrível, esse dia ele me torturou a noite inteira. E aí, de manhã, ele tinha que fazer alguma coisa numa empresa e ele desceu do carro e me mandou sair do carro, que eu tava com o nariz tudo escorrendo sangue, pra eu não sujar o carro dele. E eu fiquei num cantinho, numa obra, assim, esperando ele. Só que aí eu criei coragem e saí andando. Só que às vezes as pessoas estão de fora, não conseguem entender isso, esse pavor que a gente fala. Porque, e o medo de eu estar andando e ele já sair da empresa e me ver ali, tentando fugir. Sim. É muito pavor, dá Ele medo. cometeu uma outra agressão. E outra e continuar. E ele ainda tinha arma, né? Você não sabe o que pode vir por trás, o que pode acontecer. Então, aí eu consegui ir até o hospital e cheguei lá. Eu sentei numa cadeira na recepção e fiquei assim quietinha. Tipo, faz de conta que eu tô tudo aqui certo. esperando um atendimento, sem documento, sem nada. Deixa eu aqui quieta. E aí eu vi pela porta de vidro ele chegando, que ele tava me procurando. Eu corri, entrei numa salinha que eu vi, eu nem sei o que era aquela sala. Eu entrei nessa salinha, tinha umas macas assim, eu agachei. Aí nisso uma das moças que estavam atendendo lá entrou e ela falava assim, eu fiz assim pra ela. Aí ele entrou me descrevendo se elas tinham visto e tal, e eu pedindo pra não e tal. Aí elas falaram que eu não tava ali, aí depois elas me deram direito de pôr um telefonema e que eu não podia ficar ali, né? Que senão elas iam ter que chamar a polícia e tal. E o meu pavor com a polícia, não dava. Aí nesse porque você dia queria fugir, queria resolver eu queria a situação. sair só. Mas você estava de mãos atadas. Exatamente. Nem podia ir pra casa da sua família, nem podia socorrer pela polícia. E assim, e a gente vê que tem muitas mulheres em situação assim, que não vê saída, né? Na verdade, elas não veem por onde. Às vezes nem é essa questão de polícia ou... e é também porque eu vejo muitos casos de esposas de policiais, infelizmente, que sofrem isso também em casa. Muito triste isso. E aí eu liguei para essa minha amiga e ela entrou com o carro lá onde ficam as ambulâncias. Eu entrei, baixei no banco e ela me levou embora para Rio Preto. Só que aí eu não tinha muito para onde ir. Ele teve uma vez que ele chegou a ligar para ela, na época ela trabalhava em agência bancária, ele ligou ameaçando a vida dela, ela teve que avisar os seguranças do banco. Então ele transformava a vida das pessoas do meu convívio. Ele era traficante, né? Mas ele também fazia uso? Também fazia uso. Tá. Geralmente acontecia essas coisas quando ele estava drogado ou não? Mesmo ele era Então, não agressivo. tinha... Eu nunca vi, assim... Diferença. Não, tinha diferença de comportamento, mas não para agressividade, entendeu? Não... Tinha uma coisa muito pesada que ele uma vez me contou, que ele tinha feito pacto com o demônio. Nossa... E eu sei que a gente tinha uma mesa no fundo, redonda, onde ele colocava joias, perfumes, que ele disse que era para uma cigana, que ele... Então, tem essa questão espiritual também. Eu nunca sabia como ele ia estar. Então, às vezes ele ia, tipo, usar o banheiro, ele saía, era outra pessoa. Então, e eu era uma pessoa muito boa, às vezes uma pessoa muito ruim. Isso, e eu era totalmente, assim, escrava em função de tudo que ele ia fazer. Você então, totalmente vulnerável. Eu só podia dormir depois que ele dormisse, eu tinha que acordar hora que ele acordasse. Então, não tinha... E era num universo de muito dinheiro. A gente, às vezes, fala isso de agressão, droga, e às vezes pensa mais nessa parte de... pessoas com poder aquisitivo mais baixo. Não. Então, ele tinha muitos carros importados, ele tinha essa propriedade e tudo. E, às vezes, vinha usar pessoas, droga lá em casa, que eu
eu nem acreditava que a pessoa... Uhum. Eu falo que Deus, assim, nesse sentido, ele cuidou de mim, porque eu nunca provei. E eu podia ter me drogado, Sim. ter ficado dependente, né? Não sei, tava ali, tudo ali Tava tudo à ali, você tava disposição. vulnerável. Olha, eu vou tentar tirar minha cabeça Isso. disso. Sim. Nunca provei, nunca experimentei. Não sei nem o Graças a Deus. que seria, o que eu sentiria, assim. Uhum. E, enfim. E aí, em meio a isso tudo, onde que a gente A estava? gente tava no dia D. No dia D. No dia D. O dia D. O dia D tinha acontecido uma situação que tinha um piloto de avião que tinha sido assassinado. E toda vez que ele passava, enfrentava uma situação de muito estresse, sobrava para mim. Uhum. E aí a gente foi até a casa da ex-mulher dele, ele tinha que resolver um negócio e eu com medo, ele me deixou no carro e eu saí do carro e falei, eu vou fugir. Só que era aquele pavor, porque eu vou fugir sem dinheiro, sem documento, sem nada. Pra onde vou? Aí eu ia andando pelas ruas para dar um tempo e para eu ir para casa da minha avó. Minha avó morava lá em Catanduva na época. Uhum. Só que também eu ia até lá, era esperado, né? Então Sim. eu tava família. dando um tempo na rua antes de ir para minha avó. Me escondi atrás das árvores. Gente, é uma situação horrível. Daí você vai virar a esquina, você fica com medo se a pessoa vai estar vindo com o carro, você não sabe para onde você vai. E até que eu cheguei na minha avó. Quando eu cheguei na minha avó, ela estava muito nervosa, porque ele tinha passado lá, tinha me procurado embaixo das camas, empurrado o meu avô, tinha me procurado dentro dos guarda-roupas. Aí eu falei, vó, me leva na casa de uma amiga sua e eu fico escondidinha lá. Sim. Aí ela me pegou na mão, assim, quando a gente virou a esquina para ir para casa da amiga dela, ele estava estacionado na rua do lado. Aí Você pensava, aquilo, isso nunca vai acabar. e assim... E ela, querida, assim, ela tava toda... O que eu faço, né? E não tinha o que fazer. E eu virei pra ela e falei, vó, tá tudo bem. Eu me resolvo com ele, como as outras vezes. Tá tudo certo. E aí, eu fui pro carro. Já naquele medo. Aí, no carro mesmo, já começou as agressões, tudo. Aí, ele foi, me levou até o Aras. E nesse período... A minha mãe tinha... A minha irmã estava morando em Curitiba com o meu cunhado. E a minha mãe tinha ido com o meu filho para lá, de férias. Que ela ia deixar meu filho lá e ia procurar uma polícia em São José do Rio Preto para tentar alguém ajudar para ver como que ia me tirar de lá. Sim. Então, minha mãe estava em viagem com meu filho nesse dia. Aí, a gente foi até... Indo para o Aras, tinha muita plantação de cana. Aí ele entrou com o carro nessa plantação de cana. E ali ele começou com muita agressão. Então ele já cortou uma parte do meu cabelo no carro. Aí, a hora E eu vi uma foto da senhora que o cabelo era grandão, né? Aí quando a gente saiu, ele começou, me fez tirar toda a roupa, todos os acessórios que eu tava usando. Aí o que eu pensei? Ele tá fazendo isso pra ninguém identificar o corpo, Sim. né? E aí eu criei coragem e saí correndo no meio da cana. E eu não sabia, na cana, a plantação de cana, ela tem uns morrinhos. Ai, gente, nem eu sabia. Não é uma coisa plana. Aí você corria e ia... Aí eu comecei a correr no meio da cana e ele me alcançou. E aí ele me jogou pro chão e eu lembro da cena como se fosse hoje, assim. Eu vi aquele céu azul lindo, aquelas folhinhas da cana, assim, e eu comecei a falar com Deus, Aí comecei a pedir perdão a Deus, comecei a falar com Deus para ele me tirar daquela situação. E ele ia falando o que ele ia fazer com cada um da minha família, ameaçando, e o que ele ia fazer com meu filho, que ele ia pegar meu filho, que meu filho ia virar homem, que, pensa, meu filho hoje é a coisa mais amada do mundo, assim, um orgulho dele. E tudo que ele ia falando, palavras horríveis. E quando eu comecei a clamar a Deus, naquele momento, ele pegou terra e jogou dentro da minha boca. A senhora falava alto. Falava alto. Aí ele jogou terra dentro da minha boca pra eu parar de falar. E essa cena é tão real, assim, pra mim, hoje, do céu ali azul, sabe? E parece que você volta lá naquela cena, volto naquela cena. E aí ele me colocou de volta dentro do carro, ele tava muito perturbado, assim, do que ele ia fazer. E me xingando muito, vários nomes, assim. E aí, a gente voltou, foi até o Aras. E eu, nua daquele jeito, com o cabelo cortado uma parte, toda suja de terra.
E quando a gente chegou no Aras, um funcionário dele abriu o portão e eu tava, tipo assim, no carro, né, me Eles nem escondendo. perguntavam. E nesse dia específico tinha uma parte um anexo da casa, do espaço lá, porque tinha umas casinhas no fundo e um salão maior embaixo. Estava reformando, estava cheio de pessoas reformando lá. E ele entrou atrás dessas casinhas. E aí ali foi o tempo da tortura, assim. Ele ficou comigo 8 horas me torturando. Meu Deus. E ele pediu para esse moço que trabalhava com ele pegar as minhas coisas, colocar fogo. Eu fiquei sabendo depois que ele tinha pedido isso para ele. Então tinha minhas roupas, cabelo, todas as minhas coisas que ele tinha arrancado ali. E aí começou essas 8 horas de tortura. Então ele falava que se eu queria largar dele, se eu queria ir embora, ele ia me mandar aleijada, paralítica, ou cega, ou surda. Então ele batia muito assim na minha orelha, apertava meus olhos, pegava um pau assim e batia muito nos meus joelhos, nas minhas pernas. E muita tortura. Ele me pegava pelo cabelo, o resto que tinha sobrado do meu cabelo, me puxava arrastando pelo chão, aquele chão mais áspero, né? Sim. E teve momentos que eu tentei me defender e era pior. Teve uma hora que ele pegou um galho, uns negócios que ele me jogou num jardim assim, ele tentando me enforcar com aquilo. Teve um momento que ele me trancou no canil com 2 Rottweiler, que eram os cachorros que ficavam cuidando da propriedade. E quando ele ia entrar para alimentar, tinha que usar proteção, porque eles era cachorro para ataque mesmo, né? E eu entrei daquele jeito que eu tava. Não, um ficou né? rodeando assim, o outro pulava até minha altura. E naquele momento eu fiquei assim e comecei a cantar louvores que eu lembrava da época da igreja, né? Foi Deus que salvou a senhora ali. Foi. Em todos os momentos, né? Mas uma prova mais óbvia ainda que os cachorros de ataque não atacaram ali. Tem uma pastora que fala que era Daniel na cova dos leões, imaginei né? também. E ali foram acontecendo muitas torturas, né? Nessas horas. Que você imaginava assim, eu não vou sair dessa situação mais. Sim. Dessa Aí noite eu não passo. teve vários momentos assim. Teve os momentos que eu pedia perdão pra ele, que eu amava ele, que eu errei mesmo de ter tentado fugir. Não, tentando manipular. Eu falo que eu acho que a gente entra num papel de sobrevivência. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir sair daqui. Tipo assim, já sei que eu vou morrer, deixa eu tentar fazer alguma coisa pra sair disso. E aí ele me mandou ir pro banheiro, que era pra eu me lavar, tirar a terra, sangue, as coisas. Teve um momento que ele pegou uns molhos de chave enorme, tinha muita chave, e ele batia muito nos meus braços com esses molhos de chave. A senhora tem alguma marca hoje? Então, eu tenho uma elevação em uma das minhas pernas, mas muito suave. Tem que passar a mão e encontrar. A senhora foi restaurada por completo. Tem uma pastora que fala que Deus foi meu cirurgião plástico Sim. também. E se olhar bem, eu tenho 2 cicatrizinhas assim aqui nos olhos, mas muito fininha, assim, que é das pancadas que eu levei. Eu levei muita pancada. E aí, quando eu entrei no banheiro para eu me lavar, tinha um espelhinho, esse banheiro era tipo chão batido mesmo, era aqueles de propriedade, assim mesmo. A hora que eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Porque eu tava com o cabelo já muito curto, ele tinha acabado de arrancar e tava tudo espetado, assim, meu cabelo, eu tava com o meu rosto desfigurado. Aí, naquele momento, eu coloquei o rosto em terra mesmo. Naquele momento, eu me ajoelhei e eu pedi para Deus que, se eu não fosse digna dele me salvar daquela situação, o Deus que a minha mãe buscava, o Deus que o meu filho nesse tempo, ele buscou a Deus também, que por amor à minha mãe, que ele me salvasse, que ele, pelas orações da minha mãe, que ele salvasse a minha vida. E eu
eu gosto muito de falar isso porque tem muitas pessoas que não se acham dignas de Deus. E Deus, ele tá ansioso e ele nos espera e ele diz: "Vinde a mim como estás", porque ele quer transformar a nossa vida. Não é eu vou arrumar a casa e depois eu vou procurar Deus, não. Ele quer arrumar a casa. E às vezes quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente acha que acabou, que tudo vai ficar agora mil maravilhas, que acabou o sofrimento, acabou as lutas. E não é assim. O que muda é a nossa atitude diante das circunstâncias, as nossas decisões diante de situações adversas que a gente enfrenta. E não foi diferente, porque mesmo eu tendo feito essa oração, as agressões continuaram. Ele entrou no banheiro depois, aí tinha um bolo na geladeira, que era um bolo que eu gostava, e ele tinha comprado esse bolo. Ele veio com esse bolo, jogava na minha boca, fazendo eu engolir o bolo, porque ele fazia de tudo por mim, e eu não reconhecia o que ele fazia. Continuando o mesmo ciclo da tortura psicológica, né? Aí tinha uma carne estragada na geladeira, ele falou que ia pegar essa carne, que eu ia ter que comer essa carne. E foi várias torturas ali nesse banheiro. E tinha alguém na casa? Ouvindo Então, eu não sabia onde esse funcionário estava, aquele que abriu o portão. Até então, eu não sabia. Mas as pessoas tinham muito medo dele. É, porque até as pessoas sabiam também do caso da polícia, não tinha o que elas fazerem. Tava Exatamente. Enfim, aí até que ele me levou embora para casa, a gente saiu de lá. E ele queria ir na casa desse piloto de avião que tinha sido assassinado. E eu falei, ele vai me deixar quieta aqui. Não, ele passou, inclusive na casa da ex-mulher dele, pedindo uma pomada e mostrando como que eu tava, que eu que fiz tudo isso. Eu fiz, então ele contou para ela que foi ele. Mas que eu que provoquei. E que ele teve que me dar um corretivo. Ele batia nela também? Não. Não? Até onde eu sei, não. Porque por família, aí tem outras coisas envolvidas que daí não... Bom, aí eu sei que ele pediu para eu me vestir e a gente foi para casa da família desse piloto. Ele já tinha sido enterrado. E eu falei, não é possível, eu tô desfigurada. Como que ele vai me levar assim? Cheguei lá, tinha policial. Em algum momento, ele falou, vamos pra festa. Falou, bom, pelo menos se eu for, alguém vai me salvar. Alguém vai me salvar. Sim, sempre tinha uma esperança, né? E aí, ele até me mostrava como um troféu para os policiais, ameaçando as pessoas. Então, ele falava, olha, o que eu fiz com a mãe do meu filho. Meu Deus. Porque ela me desrespeitou. E teve uma mulher que tentou, meu joelho começou a sangrar na calça, daí ela virou para mim e falou, foi ele que fez isso com você? E eu tava com a boca toda cortada por dentro. E eu falei para ela... Eu falei, não, tá tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Tipo, olha o ambiente que eu tava. Sabia que ia... Se alguém ali podia me ajudar ou se ia piorar a situação, porque eu não era uma pessoa de confiança para ele. Ele tivesse pedido para ela perguntar. Isso, era exatamente isso. O medo era esse, né? Aí a gente foi para casa. No dia seguinte, ele precisou sair, resolver umas coisas. E foi o dia que a moça que limpava a nossa casa ia. E essa mulher que limpava a nossa casa, ela ia de vez em quando e ela percebeu que tinha alguma coisa errada e eu fui pegando confiança nela para contar que tinha alguma coisa errada. Só que eu não passava para ele que eu tinha essa amizade com ela. Eu fazia que eu não me importava, que eu não gostava dela e tal. E... É que você precisava desabafar também. E na verdade ela percebia e ela ia fazendo algumas perguntas, né? E nesse dia, ele pediu para ela não entrar na casa, para ela ficar da parte da cozinha para fora, tinha uma área externa, e que eu não estava bem. Ele pediu para ela bater um feijão, porque eu estava sem comer fazia muitas horas, e a boca toda cortada, então eu ia tomar o caldo de feijão. E eu fiquei lá em cima, e ela estranhou, né? Mas aí, a minha preocupação era que a minha mãe ia fazer o que estava combinado. E eu não tinha conversado com a minha mãe. E eu estava com muito medo, porque eu falei, vai dar errado e ele vai fazer alguma coisa com a minha família. Sim.
Então, o que que eu pensei? A minha mãe tinha uma loja de roupa e uma amiga tinha ficado no lugar. E eu lembrava o telefone fixo de lá, da loja de roupa. Eu peguei e escrevi num papel o telefone da loja, o nome da amiga da minha mãe e fui até ela para pedir para ela ligar para essa amiga da minha mãe e avisar que não era para minha mãe fazer mais o que a gente tinha combinado, que estava tudo certo comigo e que eu queria ficar com ele. Uhum. Quando eu cheguei, Tentando tirar eles da para situação. entregar o papel para ela, o bilhetinho, ela ficou estarrecida. Assim, ela falou: eu não acredito que ele fez isso com você. Eu estava desfigurada. E eu não conseguia falar direito. Eu falei para ela: eu vou voltar pro quarto, só faz isso. Liga, fala que não é mais para minha mãe fazer o que a gente tinha combinado. Nesse momento, eu tinha decretado a minha derrota mesmo. Porque eu falei: eu vou brigar com toda a minha família, vou brigar com meu filho e vou Aceitar a ficar situação. até o dia dele me matar e tá tudo certo. Porque ninguém aguentava mais essa situação. Uhum. E eu comecei a acreditar que eu tinha criado isso. Eu que quis voltar, eu quis viver esse sonho, e é uma responsabilidade minha, culpa minha. Uhum. Mais uma vez, né? Vamos jogar mais um pouco de pouquinho culpa. Já não era o suficiente? Vamos jogar mais culpa. E isso vai acontecendo com as pessoas porque no meio, as pessoas que vão convivendo e tudo, elas vão achando que a pessoa tá ali porque ela quer estar ali, né? E aí, esse dia à noite, a ex-mulher dele foi lá para falar com ele que uma amiga dela, que trabalhava na delegacia da mulher, tinha ligado para ela avisando que tinha recebido uma denúncia anônima da delegacia da mulher. E ela foi avisar ele dessa denúncia anônima. Nesse momento, ele chegou até mim, assim, que pegou no toquinho do meu cabelo e falou: o que você fez? E pisou no meu pé. Eu estava sentada, assim, eu estava muito machucada. Aí, aquele momento, eu fechei meus olhos, assim, e falei: Deus, assim, de verdade, me mata. Deixa eu morrer. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais apanhar, sério. Você considera que nesse momento você perdeu a fé ou você nunca perdeu a fé? Então, se eu pedir pra ele, eu acho que não, né? Não pedi. Se eu pedir pra ele, é porque eu sabia que ele que é o que dá a vida e o que tira a vida, né? A vida, sim. E aí, o telefone tocou, era minha mãe. E, na verdade, a minha mãe, eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Eu imaginei que tinha a ver com o bilhete que eu tinha entregado para ela falar. E, por fim, ela não teve coragem de falar para a amiga da minha mãe que estava tudo bem. Ela contou o meu estado. A amiga da minha mãe tinha tido um namorado delegado e ele orientou ele mesmo fez a ligação na delegacia da mulher, uma ligação anônima dentro da cidade de Catanduva. E foi tão, eu falo assim que o mover, que tudo que Deus faz é tão lindo, porque diz que foi o primeiro plantão dessa delegada. Então, ela tinha acabado de ser transferida para a cidade. Deus é lindo. E aí, a gente ficou lá essa noite e não pensa que eu não pensei algo horrível, assim. Quando a gente deitou, eu sabia que ele tinha uma faca embaixo do colchão e eu fiquei assim, eu fazia assim em mim para ver onde eu podia enfiar a faca nele, porque eu queria fazer alguma coisa, porque ele ia me matar, assim. Uhum. E ele estava planejando a gente viajar no dia seguinte bem cedinho. Uhum. E eu fiquei pensando, ele vai me matar, joga meu corpo em algum lugar, vão falar cadê a Kelly, cadê a Kelly? Ele ia virar para minha mãe, para minha avó, e ia falar quantas vezes ela fugiu, só que dessa vez eu não fui atrás. Então, e tudo as costas quentes que ele tinha, né? Não, tipo, todo mundo ia encobrir. Aí, nesse dia de manhã, amanheceu, eu fui ler minha Bíblia. E eu li na passagem que Paulo e Silas estão presos e eles começam a cantar louvores e as paredes se rompem e eles são libertos da prisão. E eu entendi que Deus ia me tirar daquele lugar, daquela prisão que eu estava vivendo. E aí, logo em seguida, batem na porta chamando ele. Aí ele fala pra mim, fica aqui no banheiro e a gente vai falar que foi uma briga de casal e que a gente já se resolveu e eu vou lá ver o que tá acontecendo. Ele desceu, era um sobrado, quando ele subiu com 2 policiais subindo a escada e me chamando que tinha uma delegada que queria falar comigo lá fora. Quando eu cheguei na porta, que eu vi ela, eu segurei assim nas mãos dela e eu falei, vocês são os anjos que o Senhor
mandou para me tirar desse lugar, me leva embora daqui. E aí a gente entrou no camburão lá e, enfim, até o último minuto ele tentou manipular, ele veio, trouxe meu óculos, que eu não tinha levado meu óculos, aí ele, o que tá acontecendo? O que é isso? Nossa. E eu apertei a mão da delegada, assim, dentro do carro, e ela mandou seguir. E ela me perguntava, foi ele que fez? Foi ele que fez? E eu falava, não, eu só quero ir embora, eu só quero sair dali. Aí ela falou assim, se você não falar que foi ele, eu não posso tirar você da sua casa, não tem motivo. Até que Mas e eu o medo, né? confessei, falei que sim, aí a gente foi pra delegacia, fez todo o corpo de delito, teve que voltar lá pro Aras, onde tiveram as agressões para constar tudo. E ele foi preso pelo que ele fez, que as provas estavam todas ali. E esse funcionário dele disse que ele não conseguiu colocar fogo nas minhas coisas, estava tudo, ficou tudo ali. Então, Tinha provas. foi milagre em todo o tempo do todo. que Deus fez. E a questão é o depois você juntar os caquinhos e prosseguir. É a superação. A superação. Mas eu saí dessa situação com tanta sede de conhecer a Deus, porque eu não queria mais conhecer um Deus que eu ouvia falar e que vinha as pessoas falando, eu sou da religião tal, eu sou da religião, Deus é isso, Deus é aquilo. Eu queria ir na fonte, que é a Bíblia. Então, por isso que eu falo que eu amo muito a Bíblia, assim. Eu faço até minhas devocionais e eu compartilho na minha página, né? A página dela é linda no Instagram. Depois eu vou colocar aqui. Tá. Porque é dali que tem a raiz de tudo, ali que você conhece o verdadeiro Deus, esse que está disposto a nos perdoar, nos salvar e nos dar a vida eterna. E ali começou esse processo de restauração. E nesse tempo de muita busca de Deus, assim, ele ia fazendo grandes coisas. E claro que as pessoas falavam, mas você não tem medo? Por mais que ele estava preso, ele tinha pessoas lá fora que podiam... Porque hoje a gente vê os casos das mulheres, que eu sempre bato nessa tecla, que a gente está falando das mulheres, e esses homens, o que está acontecendo com esses homens? Eles estão doentes. Então, hoje, quando a gente vê um caso de violência... a mulher, ela tem que sair com os filhos da sua casa, do lugar do conforto dela. As crianças têm que deixar a escola, os amigos. E o agressor fica em casa. Já tá sofrido demais para eles terem que sair e eles ficam escondidos. É como se eles são os bandidos. Eu não pedi para acontecer isso comigo, né? E ele trabalha, tem uma vida normal, fica na casa deles. Como se nada tivesse acontecido. Sem responsabilidade nenhuma, porque ele não precisa nem cuidar dos filhos. Nem cuidar, nem pagar nada para os filhos. Então, tá tão injusto, isso é tão errado. E vou te falar, para mim, assim, ele tinha que sair no mesmo momento que... Porque, assim, se a mulher chegou para fazer uma denúncia, pode ter certeza que ela já enfrentou muitos medos para chegar nisso. Sim. Ela tá ali, ela já tinha que ser acolhida naquele momento. E esse homem tinha que sair já eles tinham que ir até lá, já tirar ele de lá. Ter um centro de recuperação para esse homem, onde ele tivesse acesso a tratamento psicológico. Ele vai para o trabalho, o dinheiro dele vai para a família e vai para esse centro. Ele tem que prestar conta, nem que usasse tornozeleira eletrônica para saber onde ele tá. E ela continuar em casa com os filhos. Ela com a vida. Sim. E ela também receber ajuda psicológica, porque aí tem pessoas que falam, né, que porque, mas elas vão lá, fazem a denúncia, depois volta. Gente, de verdade, essa mulher, ela totalmente abalada psicologicamente. Ela não precisa ser julgada nesse momento. Não precisa ser julgada. Essa mulher, ela tem que ser amada, ser acolhida, amparada, saber que ela tem pessoas que amam ela e que sabem que ela é especial, que ela é única, que ela é capaz, sim, né, porque ela precisa ter a dignidade dela restaurada novamente. E tia Carly,
Quando ele foi preso, depois que ele foi solto, ele nunca foi atrás da senhora? De mim, não. Mas Não? eu soube que aconteceram outras situações. Eu vi ele espancando um homem na minha frente Meu com um Deus. taco. Eu soube que esse homem veio a falecer, teve traumatismo craniano. Depois teve outras ações que ele enfrentou. E do seu filho também, ele não foi atrás? O meu filho foi algo muito lindo que Deus fez nas nossas vidas, porque eu falo que essa alegria, a paz que eu sinto, ela vem do perdão. Sim. Então a gente decidiu perdoar ele e um perdão genuíno e verdadeiro, porque se eu fui digna do amor de Deus e do perdão dele, quem sou eu para achar que eu não devo perdoar? Sim. E meu filho a mesma coisa. Meu filho foi procurar ele em um determinado momento que ele sentiu fazer isso. E ele pediu perdão, ele perdoou o pai Perdoou. dele pelo que ele fez. E foi isso. Aí Deus foi me dando muitas promessas de que ele não se aproximaria mais, que ele não se levantaria mais. A gente nunca mais se falou. E tem uns 3 anos atrás, mais ou menos, que ele foi assassinado. Sim. Então, mas nesse período de restauração de vida, de busca, porque eu retomei minha vida, eu falo assim, no negativo, na íntegra, porque eu estava com o nome sujo, psicologicamente muito abalada, fisicamente destruída também, né? Sim. A minha avó, quando eu fui para a delegacia, quando eles chamaram e ela foi até lá, ela estava do meu lado e ela não me reconheceu para ver o estado que eu você estava. tava. Então, foi todo um processo de restauração mesmo, onde Deus foi o meu tudo, assim. E do momento que ele foi preso até o dia dele ser assassinado, passaram-se muitos anos, né? Aham. Você ficava o tempo todo pensando que ele podia vir atrás? E Ou ele chegou um tentou vir atrás do meu Ah. filho, Entendi. trazendo propostas para eles trabalharem juntos. O meu filho ele é muito capaz, ele é muito competente no que ele faz. E eu lembro que nos meus momentos de oração, eu falava para Deus, Senhor, é promessa tua que ele não viria mais atrás, eu não aceito ele estar vindo rodeando meu filho. E foi eram nessas promessas que eu ia me firmando, porque eu sei que a palavra dele, ela se cumpre. Então, isso foi me fortalecendo a prosseguir, a continuar. Tia Kelly, sua história é linda, eu tenho certeza que vai... Eu tô até sem palavras. Vai ajudar muitas mulheres que assistirem. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho para essas mulheres que sofrem de violência doméstica. Qual uma frase que a senhora diria para elas, para elas seguirem adiante? Cada caso é um caso, né? Aham. É muito difícil, às vezes, mulheres que vêm também no meu perfil me relatar algumas situações e é claro que denunciar é a opção que nós temos hoje e hoje nós temos a medida protetiva também, que a pessoa não pode se aproximar, então hoje está muito mais avançado do que já foi um dia. Mas isso não é normal. Não. Nenhum tipo de violência, isso é crime e é um tema que estão falando bastante, inclusive dentro das igrejas. Porque as mulheres muitas vezes ficam num relacionamento com temor a Deus, porque o casamento é uma aliança para a vida, mas tem situações que nesse caso de violência, isso é crime. Então, foge do que foge o dessa normal, questão, né? E eu vi a senhora comentando que tem alguns sinais, né, que as mulheres podem apresentar hoje. Ligar pra pizzaria. Tem alguns canais, eu acho que é 180, que você liga, eu preciso... 180? Mas eu coloco aqui. Eu vou colocar aqui para Eu elas sei verem que depois. tem os canais e hoje está sendo um assunto muito mais falado, né, do que já foi. Mas a questão é aquilo que eu falo, é ela chegar até essa coragem, né? Então, sempre que elas chegam até mim, é muito difícil a gente ter essa solução. No meu caso, eu tive pessoas próximas que fizeram a denúncia. Sim. Então, isso pode ser uma saída.
E essa busca a Deus mesmo, porque para Deus dar coragem, para Deus zelar pelas nossas vidas, a gente buscar nele e não ver isso como uma revolta para a vida, porque as pessoas, tem muita gente doente, que é aquilo que eu falo, esses homens estão doentes. Precisando também de um apoio, de um acompanhamento. Sim. Tia Carla, eu fiz um poema pra senhora. Coisa linda. Na verdade, assim, eu vi um poema da Luísa Sonza, que eu fiz adaptações pra senhora. Vamos lá, ó. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo e cuidado continua sendo tão normalizada. Só quem já sofreu violência doméstica sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que esta violência acarreta. A agressão sofrida faz você se invalidar, se sentir pequena, manipulável e humilhada. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra de confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda a sua entrega, todo o seu zelo e cuidado e amor jogado fora. Como se toda essa violência já não bastasse, as colocam como loucas, invalidando tudo que elas pensam, acreditam, veem e sentem na própria pele. Quando você é maltratada por alguém que jurou te amar e te proteger, e por muitas vezes, em cima de um altar, decidiu jurar que este amor seria até que a morte nos separe, você se questiona como ter acreditado no amor. Acreditado naquele amor puro e sincero que crescemos acreditando. Naquele dia, tia Kelly, você quebrou um ciclo por tantas mulheres que foram traídas, manipuladas, maltratadas e muitas vezes até mesmo assassinadas. Naquele dia, você teve a oportunidade de recomeçar, de viver e novamente acreditar no amor. Você é muito linda, viu? Eu amo você. E hoje eu tô casada, né? Que lindo! Minha coisa linda, o Carlos, que eu amo. A gente tem as dificuldades de todo casal, e essa questão do psicológico, que a gente também tem que aprender a pôr limites, sabe? Então tem todo um processo, assim, mas ele é uma bênção na minha vida. Eu amo meu marido hoje. Eu te dou a oportunidade de acreditar novamente no amor. E realmente uma vida restaurada. Obrigada, viu? Pode dar um abraço? Claro! Ai, linda! Pode dar uma voltinha aqui, vocês vão brigar comigo. Linda. Obrigada, viu? Obrigada. Sua história é inspiração. Lindeza, você é linda. Você abriu comigo? Gente, estou muito feliz, então obrigada. Não tenho palavras para agradecer por ter vindo compartilhar sua história conosco. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas e muitas mulheres. Ai, amém, eu fico feliz, é muito bom poder compartilhar. Deus te eu falo para abençoe Deus que fazer tudo valer a pena, e hoje é só agradecer. Gratidão por cada novo amanhecer. Deus me deu muito, muito além do que eu imaginava naquele momento do canavial. Eu achava que eu nunca mais ia ver meu filho, e hoje eu tenho 2 netas. Ai, que lindo! Que são bênção. E Deus restaurou minha vida. Parabéns, viu? Seja só vitória daqui pra frente. Amém. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, porque eu tô aqui, ó, tô toda emocionada. Obrigadão e até a próxima.